Olá, minhas vidas, a paz do Senhor. Nesta noite, Deus tem ministrado uma palavra ao meu coração que por esses dias Ele já tem, falado comigo sobre isso. E hoje, quando eu estava no culto, até antes mesmo de eu ir para o culto hoje, Deus já estava falando comigo sobre isso, né? Deus já estava confirmando essa ministração, esse brado que ele estava, fazendo ao meu coração. E antes de terminar o culto, Deus foi falando, foi ministrando cada vez mais sobre isso. Então, eu falei, então é realmente mesmo para me gravar este vídeo hoje, que o medo, ele tenta nos paralisar. E só que o medo tenta nos paralisar pela uma seguinte coisa, porque é o que mais nos causa medo, é aonde Deus quer nos usar. Aquilo que a gente fala assim, muitas das vezes tem coisas que a gente fala, ai, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Deus pode fazer tudo, menos tal coisa, porque isso me traz medo, porque eu não me vejo fazendo isso. Não sou capaz disso. Só que Deus diz realmente de nós mesmos, nós não somos capazes de nada. Então, aquilo que te causa medo é o que é onde eu vou operar e é onde eu vou fazer na vida dos meus para mostrar que de vocês nada pode, mas em mim o Todo-Poderoso pode, porque é eu que vou fazer, é eu que vou colocar, é eu que vou dar as instruções e dizer, faz assim, faz assim. Não é você que vai fazer, você será apenas um instrumento. Muitas das vezes nós confundimos timidez com insegurança, e nem sempre. Muitas das vezes a gente fala, ai, eu sou tímido, sou tímido. Mas a maioria das vezes não é nem timidez, é uma insegurança. Eu, por exemplo, eu achava que eu era tímida, mas na verdade eu nunca fui tímida. Era insegurança. Só que Deus tem falado comigo a respeito disso. Sim, nós somos seres humanos, mas em mim tem a maior e única segurança, proteção. Você está seguras em minhas mãos. Quantas vezes você pensou que não ia ser aprovada e tal coisa? Eu falei, fica tranquila, porque você vai ser aprovada. E mesmo às vezes quando Deus fala assim com a gente continua, meio que nesse desespero e a gente fica se sentindo culpado, a gente fica com uma certa culpa, porque a gente fala, eu creio no meu Pai, no meu Deus vivo, e eu sei que Ele está comigo, e porque, aí muitas vezes a gente fala, é ser humano, sentir medo, é normal, mas a gente fica, tipo, meio que apavorado, não querendo sentir o que a gente está sentindo, mesmo sabendo que a gente é ser humano, porque a gente sabe que a gente é filho do Pai. Se a gente é filho do Pai, a gente não precisa temer, porque ele já tem dado várias provas, várias demonstrações que ele sempre está com a gente. Aquilo que a gente pensa que é o fim, que não vai conseguir, ele mostra que aonde parece que é o fim, é só o começo, porque ele está no início, no meio e no fim. Só ele pode colocar o ponto final, uma vírgula, um entre parênteses, ninguém mais, somente ele. Então, ele tem falado comigo assim, toda vez que você sentir medo, pensar, dessa vez não vai conseguir, pensa. Da outras vezes, eu também pensava assim. E o Senhor falava, vai conseguir sim, porque eu sou o teu Deus e é eu que vou te ajudar. Você faz a sua parte e eu faço a minha parte. Porque tem coisas que é só para nós fazer
e tem coisas que é só para Deus fazer, que é a nossa parte e a parte dele. E todas as vezes que eu falei isso com você, eu falhei? Não. Você foi aprovada. Então, por que dessa vez que eu tô falando, você fica apavorada? Eu sou o mesmo. Se eu falei várias vezes e assim você foi aprovada, dessa vez não será diferente. Porque eu sou o mesmo de ontem, de hoje e amanhã. E eu permanecerei o mesmo. Nos Salmos 125 diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, se a gente confia no Senhor, se a gente permanecer no Senhor até o fim, nada vai nos abalar, porque Deus, ele é uma rocha inabalável. O que te desafia, se o que não te desafia não te transforma, o que te desafia é Deus te preparando para você crescer espiritualmente. E é nos desafios que Deus vai te transformando, te moldando, te lapidando. E em Jonas 1 também, em Jonas 1, que o título é A Vocação e a Primeira Visão de Jeremias. Palavra... Ih, eu li até errado. Mas eu vou... Que eu também ia entrar nessa palavra aqui, né? Que Deus me direcionou o Salmo 125, o Jeremias 1 e o Jonas 1. Então, já que eu errei aqui, vamos para essa palavra que eu também ia entrar nessa, que é palavra de Jeremias, filho de Equias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, a qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me: o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para as ruínas, e também para edificares e plantares. Então, antes mesmo de nós nascermos, Deus já nos conhecia, Deus já nos formava. Então, aqui ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Você não sabe falar direito, mas é eu que vou te colocar, é eu que vou te enviar, e é eu que vou te direcionar e colocar as palavras que precisam ser ditas. Você somente vai obedecer, porque é apenas um instrumento.
Em Jonas 1 eu tinha marcado aqui, mas eu não tô achando. Mas enfim, em Jonas 1 diz que Deus mandou ele ir, né, para Nínive, mas ele não queria ir. Ele queria fugir. E assim ele foi e parou na boca da baleia, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta a gente ficar adiando, se a gente sabe que depois a gente vai fazer, porque se a gente não obedecer o chamado, o propósito que Deus tem com a gente fica sentindo que tá morrendo, que tá faltando algo, que é a obediência, obedecer, deixar Deus cumprir todo o chamado, todo o propósito que ele tem na nossa vida, porque a gente não tá aqui a passeio, a gente tá aqui por um propósito, que é adorar a ele e buscar almas para ele, falar da palavra dele. Então, que a gente sempre, em primeiro lugar, venha obedecer, que não venhamos para deixar para obedecer depois que acontecer tal consequência por desobedecer. Então, que se Deus deu uma ordem para a gente, deu uma instrução, que a gente venha a obedecer ele. Que a gente não venha deixar para obedecer só depois, né, de passar por todas as consequências da desobediência. Então, se Deus falou, vai. Porque ele não manda ninguém para envergonhar. Se ele está mandando, é porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E é porque quem vai fazer não somos nós, mas é ele que vai fazer. É ele que vai falar. Nós somos apenas um instrumento, um vaso na mão do olheiro. Então é ele que vai nos instruir e nos direcionar para aquilo que ele quer fazer. E sempre tudo aquilo que a gente está passando é através disso onde ele vai nos usar. A área que você mais passa por dificuldades, por dores, é onde ele vai te curar e vai te usar através dessa tal área. E ele também vai colocar pessoas de propósito do teu lado, que já passou pela mesma coisa que você passou ou que está passando, para juntos ser curados e fazer a obra de Deus e testemunhar e falar que isso não é para te matar, é para te levar aonde Deus quer te levar, para você ser edificado e para os demais serem edificados. Então foi essa mensagem, essa palavra que Deus ministrou ao meu coração. A paz do Senhor e uma ótima noite. Compartilhe esse vídeo para que pessoas possam ser alcançadas e ouvir a voz de Deus. Amém.